Vamos saber mais um conteúdo maravilhoso para você. Hoje com o tema Qual é a sua escolha? Nós vamos tocar em pontos delicados, necessários, importantes para que você esteja cheia de bem-estar em todas as áreas da sua vida, as principais áreas da sua vida. Vamos juntas então? Esse é o nosso convite. A gente está recebendo um feedback muito bacana, muito gostoso de tudo que a gente está compartilhando com vocês e a gente deixa aqui o nosso convite para você se inscrever, curtir, compartilhar, ser uma angel na vida das pessoas, que você aprenda a se fazer bem. Esse é o nosso convite, o nosso canal é de bem-estar. Então você merece estar aqui conosco, combinado? Então, tararararam, eu trouxe esse tema porque eu vejo a dificuldade das mulheres, em especial dos homens também, mas muito mais as mulheres, de elas se colocarem de uma maneira mais saudável dentro da sua própria vida. Porque num primeiro momento, elas vivem mais para os outros. Nós estamos intimamente mais ligadas, pelo menos numa proporção maior, na questão da tarefa do cuidado. E esse cuidado faz com que o nosso olhar fique muito para fora. Só que nós não temos uma vida boa, cheia de energia, de disposição, se esse olhar está totalmente para fora. A gente precisa trazer esse olhar para dentro e a gente precisa se encher de vida. E aí os conteúdos que nós estamos trazendo, repartidos em partes para vocês, é para vocês entenderem todo esse todo do qual nós fazemos partes e muitas das vezes nós não conseguimos nomear, né? Tudo que está acontecendo com a gente, mas os sintomas das nossas vidas revelam o que está por trás de tudo isso. Então vamos saber mais? Porque sabendo mais, você tem mais coragem, você tem mais autoconfiança, você tem mais autoestima, mais autocuidado, você tem tudo de bom à sua disposição, aprendendo a se dar e também aprendendo a equilibrar tudo isso com os demais. Vamos juntos? Então, olha que bacana e que necessário. Bastidores. O que são os bastidores? Os bastidores é tudo aquilo que está por trás de um projeto, de uma produção, de um social, por exemplo, né? Tudo que constrói a base, ele que arquiteta o show, seja qual ele for. Então, para você conseguir entrar numa boa empresa, você teve um currículo. Esse currículo, qual foi a base? Os estudos, toda a sua preparatória, você vai dançar todos os ensaios, você vai competir, todos os treinos, você quer no final do ano entrar naquele vestido lindo, maravilhoso que você tinha quando tinha 20 anos de idade? Então você faz todo um planejamento alguns meses antes, né? Se você não quer adoecer, qual é o bastidor? Você olhar para as principais áreas da sua vida e o que está acontecendo, é o que está pegando com você para você conseguir o seu objetivo e por que você não está conseguindo o seu objetivo. Então você necessariamente vai precisar olhar para você minimamente. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que nos bastidores é onde está todas as nossas dores, ó, bastidor. Ele denuncia todas as nossas dores e os nossos movimentos, o que nós conseguimos e o que nós não conseguimos, tá? Então é no bastidor, que é a base em que a gente precisa mexer para que você possa brilhar, para que você possa ter sucesso, seja o que você definir para você, ok? Inclusive, ter autoconhecimento é saber minimamente o que combina, o que você quer, o que você não quer para você, ok? E aí, quando isso se esbanjar dentro de você, você compartilha isso com as outras pessoas e você define as pessoas. Então, no bastidor, a gente vai encontrar o que? O balde. Ai, que balde? O balde que possivelmente está extravasando. Então, o que está extravasando aqui? A dor, principalmente a física e também, consequentemente, a emocional. Ela está muito ligada a isso, ao que você passou dos seus limites. O quanto você já foi invadida. O quanto você não tem respostas para as suas perguntas. A gente vê isso nos padrões de repetição, aquele ciclo que você não sai, que é o ciclo que? Tem o ciclo, aqui é o ciclo virtuoso, que é o palco, e aqui é o ciclo que pode estar no vicioso, que são os nossos vícios.
E aí nós temos vários tipos de vícios alimentares, emocionais, relacionais, financeiros. Então a gente precisa identificar quais são esses vícios que viciam a gente. A gente está no automático, na sobrevivência e tá o quê? Transbordando. Tá demais. Até a falta tá demais e o excesso também tá demais. Então isso você precisa identificar nesse seu bastidor, ok? Muito bom. Outra coisa que eu queria mostrar para a gente poder ir lá para o palco brilhar, a gente precisa entender algumas dinâmicas de vida adulta, tá? Então, para quem quer conquistar, precisa estar nessa postura adulta. E é porque faz. Então, a gente tem uma pizza aqui, ó. Quem é que não gosta de pizza? Você gosta? Eu gosto. Hoje eu prefiro a sem glúten, né? Mix de farinha sem glúten. Para não ter o vício alimentar, por exemplo. Não é do contexto, mas eu gosto sempre de trazer mais notícias, mais novidades, mais informações para vocês, tá? Não perca a oportunidade. Então, a gente tem na vida, para a gente ter esse equilíbrio, para a gente poder brilhar, seja no que for, várias funções. Então, a gente, né, nasce como filha, a gente é irmã, muitas das vezes, a gente é mulher, a gente é profissional, a gente pode se tornar mãe ou não, né? A gente também é sobrinha, prima, madrinha, amiga. Então a gente tem várias funções na vida. Cada uma é um pedaço dessa pizza. E esse todo é a pizza inteira. A pizza, ela precisa estar em equilíbrio. Tem fases da vida que é mais um pedaço, tem fases da vida que é mais outro pedaço, mas é importante que você saiba que essa pizza ela sofre uma influência do ambiente. Então você precisa identificar nesse bastidor se os pedaços eles não estão proporcionais. Lembrando, tem fases em que os pedaços precisam ser proporcionais. Por exemplo, tem a época que você está com uma mãe doente, por exemplo, você está mais na função filha. Quando você está construindo a sua questão financeira, é mais a parte profissional e como estudante. Quando você acabou de ter um bebê, mais a função mãe. Então, a gente tem várias funções e equilibrar tudo isso que é sempre o grande desafio. Isso com as nossas metas, com os nossos sonhos, isso tudo a gente faz no bastidor, tá? Então, você precisa identificar qual é a sua principal dor. E aqui que tá. O nosso poder é conhecimento organizado. Eu trouxe essa frase que eu achei ela fantástica. E a gente utiliza muito aqui. Falando uma pizza inteira ou um pedaço. Depende da necessidade de cada um, mas no geral tem mais valor. Quando tá tudo isso integrado de uma forma harmônica. O sucesso gosta de harmonia. E quando você tá harmônico, você tem mais energia para lidar com o caos. E esse caos, no geral, tá aqui no bastidor. Então, o poder é conhecimento organizado. O que a gente quer dizer com isso? O que a gente quer mostrar aqui para vocês? Que quando você, ao longo da vida, você vai adquirindo experiência em alguma coisa, só que se tudo isso tá solto, vai ser mais difícil você apresentar isso dentro da sua vida de uma forma mais harmônica, mais equilibrada e mais eficiente. Então, você precisa juntar todos esses quebra-cabeças. Por isso que nós temos aqui várias áreas para que você consiga unir o seu próprio quebra-cabeça, tá? Então, quando a gente está no bastidor, a gente precisa investir na gente, a gente precisa se questionar, a gente precisa dar, assim, o nosso melhor pra gente, pro que a gente definir, colocar a nossa energia e a gente precisa identificar a nossa dor. Então, a gente precisa ser muito honesta na nossa comunicação com a gente mesmo e também dentro dos ambientes que você se encontra, para que você consiga ter sucesso aqui no palco. Quando a gente fala de dor, seja qual ela for, é importante que vocês entendam que a dor, ela precisa existir. Por exemplo, você quer fazer aula de sapateado, não tem grana para comprar um sapato. Um exemplo. Então, essa é uma dor. Às vezes, sonhar em fazer aula de sapateado pode custar muito para você. Então, é realmente importante para você? Então, essa dor precisa existir. E já teve dores que existiram antes. E que isso pode estar influenciando nesse fluxo, nessa algo que você tanto quer. Outra dor. Às vezes, você quer uma coisa em que, para o teu ambiente familiar, por exemplo, ou até para a empresa que você trabalha, ou junto com o seu cônjuge, você é demais aquilo. Naquele momento é demais. Então, no bastidor tem uma dor. Você quer, mas você não pode.
Só que isso não precisa ser um impeditivo, você só precisa se preparar para isso. E o que impede a gente, muitas das vezes, não é a questão só externa, é a questão interna. Principalmente as motivações internas, de você querer e não poder, de você querer e não foi autorizada, de você querer e não tá no momento certo, na hora certa, não tem experiência para aquilo, e construir aquilo e às vezes não tem paciência. Então, sempre o fator interno, a sua realidade interna, ela vai ter um ponto muito importante do qual a maioria negligencia. Não é só o externo. Então, nós queremos estar no palco, mas o fator maior está aqui no antes. É isso que eu quero que vocês compreendam hoje, tá? E quando nós conseguimos sair desse bastidor, e isso não tem a ver se você é introspectiva ou extrovertida. Por exemplo, eu nunca estaria no palco. Você está no palco de alguma forma. A partir do momento que você está aqui na vida, em algum palco você já esteve, ou dentro da sua família, ou dentro da sua escola, dentro da roda dos seus amigos, da família do seu namorado. Alguma coisa te faz brilhar, porque nós temos aí na nossa natureza algo único. E quando nós assumimos o que nós queremos, o que é importante para nós, o que nós não queremos, nós conseguimos colocar esse único no palco. E a gente brilha. Estão aí os exemplos como Aristóteles, Platão, Sócrates e tantos outros, cada um dentro da sua área. E você não precisa ser um gênio. Você pode ser você tem o direito de poder existir dentro daquilo que você é, aquilo que é único seu. Então nós nascemos com isso, nós temos uma vida para poder descobrir isso. Essa é uma mensagem importante para você. Então no palco é quando a gente vai para o mais. No bastidor é tudo que foi menos, tudo que subtraiu, tudo que te tirou energia, que te confundiu, que te adoeceu, que não é saudável, que gera um mal-estar. A gente subtraiu na vida. E aqui a gente vai para o mais, porque aqui a gente se dá o direito. Se a gente não pôde ter o direito de amar, de sonhar, antes, aqui no palco você se dá isso. Porque aqui você minimamente já tem um autoconhecimento de saber quem você é e quem você não é. Então, qual a sua escolha? Tem pessoas em que colocam toda a culpa para o de fora. Ah, eu nasci às vezes numa família analfabeta, uma família grandes financeiras. A maioria do Brasil é assim. E você vai continuar aqui no bastidor? O seu valor não está na sua conta bancária. Não está. Mas você vai se acomodar? Então, nesse platô aqui, nesse lugar aqui, se você não está satisfeito com isso, então, para a gente fazer essa transição para o palco, a gente precisa ser muito verdadeira com a gente. Saber o que decepcionou a gente, o que não foi bacana, o que a gente permitiu, o que a gente teve dificuldade, onde nos faltou força, onde faltou compreensão, conhecimento, de entender que tem leis que são maiores do que nós, por exemplo, a lei da gravidade. Independente da sua vontade, ela rege você, ela é maior que você. O Wi-Fi, ele funciona sem você ver, mas ele existe, ele tá lá. Então, os seus sentimentos, as suas vontades, os seus sonhos, eles são importantes, eles estão aí por algum motivo e você merece nutri-los. E se comprometer com todo esse processo de preparação para brilhar no palco que você escolher. Esse entendimento é importante, não dá para estar no palco com dor. Você pode até chegar lá, mas para você se sustentar aqui vai ser muito mais difícil. Você vai estar muito mais pesada internamente. E com o tempo, se você não der atenção para isso, você vai ter sintomas no seu corpo, vai adoecer. Nos bastidores, a gente fica muito quando a gente sente a dor da injustiça, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da manipulação, dos golpes da vida, num geral. Então, nós não podemos, nós lidamos com todo tipo de pessoas durante a vida, qualquer ser humano. Agora, você vai escolher qual tipo de ser humano que você quer ser, a qualidade que você vai ser como ser humano. E todas essas dores, elas não podem te impedir, porque a nossa força está nessa transição, nessa ponte, nessa atravessar de uma série de competências, uma série de virtudes dentro de você, que você consiga pôr em prática no seu dia a dia, que Aristóteles já disse para nós, que a nossa rotina ela merece ser extraordinária, o simples, o comum e o repetido
no saudável vale a pena e não só no alimento da dor, na retroalimentação dela, para que você possa estar mais disponível para você atravessar, e nessa travessia você ganha força, força de voz, força de conquista, força de superar os seus medos, as suas dúvidas, as suas indecisões. Nesse processo você se conhece, mas se você fica só aqui no bastidor, você nunca vai saber o que é um palco. Você pode imaginar, mas você não vai saber, porque só estando nele. E quem já esteve em um palco, seja qual ele for, é inesquecível. Você não esquece, você quer cada vez mais. Então todo esse bololô aqui antes, ó, ele não pode te impedir. Você tem que aprender com ele, mas colocar ele no lugar dele. Inclusive os seus pensamentos tóxicos. Você tem que dar chega para eles. Você é maior do que eles. Você é maior do que o seu medo. Analise os riscos do seu medo e caminhe, ok? Então, aqui no palco você tem o direito de ser amada, de prosperar, de se relacionar bem, de ter amigos que realmente vale a pena ter na sua, intimidade. No palco você se colocou na sua agenda. No palco você disse sim para você. Só depende de você. E aí é que tá. E aí é que muitas pessoas travam, porque depende de você, porque é mais fácil culpar as pessoas que muitas das vezes foram filhas da mãe com a gente. Mas elas não definem, elas estão falando delas. E você pode ser o que você escolher ser. E isso é compassos, isso é uma jornada, isso é um dia de cada vez na direção correta. Um corpo com energia, um corpo bem nutrido, uma noite bem dormida, você vai ter mais possibilidade de sucesso. Por quê? Porque se você não faz o básico bem feito, você tem poucas chances de vitória. É um segredo dessa vida comum, tá? E aí você estará mais em eixo, direcionando a sua vida, a sua energia, e você terá mais sucesso. Fato que terá mais sucesso. Onde as pessoas ficam muito presas. O seu você às vezes está lá no passado, está olhando lá para trás. Mas o seu palco, ele está lá para frente, ele está respeitando esse passado, todo o aprendizado, no eixo aqui nesse presente, tomando as ações, as posturas que você precisa ter. Se você não sabe, vem aprender, para que você consiga direcionar toda essa energia para o seu tão sonhada escolha, seja qual ela for. Para isso você vai precisar de coragem, de adentrar as verdades do que te machucou, do que te feriu, das coisas que não saíram como você queria, mas você ainda escolhe como você vai olhar para a sua vida, com tristeza ou com alegria. E é só na vibração da alegria que você consegue sustentar o palco. Mas para estar nesse lugar, você vai primeiro ter que olhar suas tristezas. E aí eu trouxe a história da Ana. É um nome fictício do qual eu trouxe uma história importante para vocês, em que eu vejo as pessoas paralisadas. Paralisadas aonde? Na culpa. Lembra da emoção? Então, a culpa. A culpa, ela é uma âncora na nossa vida. Então, o que eu encontro de pessoas em atendimentos, em eventos sociais, em que chegam para mim e falam assim: a vida inteira eu senti a minha alma presa, a vida inteira eu me senti estagnada, parecia que eu fui culpada por ter nascido. A culpa. Por quê? As emoções que essa mãe sentiu, o momento que essa mãe estava, tudo é transferido à criança. E a culpa é só da mãe? Não, gente, ela é um ser humano também que está passando pelas suas experiências. E viver não é fácil. E essa criança, ela sente e tem isso como impressão, isso fica impresso nela. Vai caber ela entender o que está acontecendo nessa vida, o que ela está insatisfeita, que ela não sabe de onde vem tudo isso, e ir em busca desse conhecimento, aprender mais, que é o que nós sugerimos aqui a vocês, para que essa alma seja liberta, e a alma, até que tenha coragem de fazer esse movimento, ela vai ficar distraída com tudo que tem direito.
com tudo que te agrada ali, mas que te distrai e que não faz você adentrar numa profundidade maior dessas verdades. Olha, minha vida foi assim. Ou não, tudo que me disseram a vida inteira não foi exatamente assim. E a partir do momento eu escolho como vai ser daqui pra frente. O que eu vou fazer de bom com isso. Então, você na sua agenda é esse resgate de você mesma, com o quê? Com sua autoestima, com seu autocuidado, com a sua atenção presente, de você cuidando bem dessa dádiva que é estar viva. Se você acordou todos os dias, é porque você recebeu o presente de estar viva. E você merece uma vida melhor. Estar no palco é sobre isso, é uma questão de escolha, de preparo e de conhecimento para você abraçar o sucesso. Com estrutura, com verdade, com clareza e com muita felicidade. Esse é o nosso desejo para você. Escolha estar no palco e não tenha medo do bastidor, mas não fique só lá. Combinado? Um beijo para vocês, compartilhem e até o nosso próximo conteúdo recheado de bem-estar para vocês. Esteja nos nossos movimentos saudáveis, tanto físico quanto emocional, nas principais áreas da vida. Um beijo para você.